Olá, pessoal. Estamos aguardando a Chay ficar online. Se vocês puderem esperar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Esperando aqui a Chay entrar para a gente chamar ela para começar a nossa live. Hoje a nossa live é como lucrar com seus imóveis durante a quarentena. Oi, seu Nenê, seja bem-vindo. Arthur, sejam bem-vindos. Estou esperando a Chay aqui entrar, pessoal. Quem já tiver perguntas pra gente, pra mim, pra Chay sobre homestaging, se quiser já fazer perguntas, fiquem à vontade. Tô só acertando aqui algumas coisinhas no celular enquanto a Chay não entra, tá? Deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Tem que esperar ela entrar online, tá, pessoal? Só um minutinho. Olá, Mara. Olá, seu Nenê. Pessoal que tá entrando, Souza. Vamos esperar só a Chay entrar online. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Hélio. Deixa eu ver se a Chay tá aqui. Esperem só um pouquinho, tá? Que eu tô esperando a Chay entrar. Não sei se ela tá com algum probleminha ali de conexão. Sejam bem-vindos. Deixa eu chamar ela aqui. Oi, Moniquinha, Maria, pessoal do Reveste em Cena, tudo bem? Oiê, esperem só um pouquinho que a Chay não entrou ainda. Ah, entrou. Vamos chamar ela aqui. Oi, Chay, eu te chamei aí. Oi, Ah, oiê. Luísa, tudo bem? Oi, querida, como você tá? Olá, pessoal. Boa tarde para vocês aqui que estão, né, nesse sábado aqui de pós-feriado ainda, querendo entender um Exato. pouquinho desse mercado. Legal, Chay, enquanto o pessoal tá entrando aí, tem bastante gente entrando. Queria dar oi aí pro pessoal, sejam bem-vindos. Quem já tiver dúvidas aí, questionamentos para a Chay, para mim, já vai mandando. Queria agradecer muito por você ter aceito o meu convite. É uma honra ter você aqui hoje. Estou muito feliz. Bom, eu queria apresentar um pouco a Chay e também falar um pouquinho do meu trabalho, como eu conheci a Chay, né? A Chay, na verdade, por coincidência da vida, ela já tinha feito uma obra minha, a gente nem se conhecia pessoalmente, né, Chay? Quando eu estava Exatamente. grávida, eu tinha um projeto, né, de um amigo em comum. Aí eu falei para ele que eu não ia conseguir executar a obra, e aí ele chamou a Chay, que a Chay fez a obra super legal. E depois de anos, a gente se conheceu de novo, porque a Chay começou a dar o curso de homestaging. E, e aí eu já estava interessada um pouco na área do homestaging. A gente vai explicar um pouquinho o que, que é, para quem não sabe. Eu já estava me interessando nessa área e quando a Chay realmente lançou o curso, acho que eu fui uma das primeiras, né, Chay, Foi. a te procurar para saber do curso, porque eu já queria muito saber sobre o assunto. Bom, e aí depois que eu fiz o curso com a Chay, a gente começou a trabalhar com homestaging mesmo. O homestaging, para quem não sabe, são as técnicas, né, para acelerar a comercialização dos imóveis, sejam eles para locação, para venda, para fazer Airbnb. Eu fiz alguns imóveis para venda, né, algumas produções aí de imóveis com morador, mas eu acabei indo mais para o caminho do imóvel vazio,
para locação, seja ela de grande, né, de longa temporada ou de Airbnb, que são as coisas que eu mais curto. Então eu faço a obra desde o zero mesmo, a obra bruta, né, civil, piso, ar-condicionado, até realmente a colocação de mobiliário, fazendo a produção decorativa dos ambientes, produção cenográfica. Então, eu me especializei nesse setor mesmo dos imóveis para locação e sempre usando o que eu aprendi no curso da Chay, que sempre foi a minha mentora aí nessa área do homestaging, me ensinou para bastante. Eu tive alguns cases de sucesso já Que tá lá no blog, nessa né? isso, estão inclusive lá no blog. Um deles é um apartamento aqui na Santa Cecília, em São Paulo, que foi alugado em 10 dias depois que a gente terminou, que a gente entregou, né, as fotos para o cliente. E esse foi um Por trabalho bem 30%. grande, né, Luísa? O apartamento Foi, estava no foi. contrapiso, então ela acabou fazendo toda a Tava. parte de reforma, depois o mobiliário com um Sim. orçamento bem enxuto. Bem reduzido. Fiz milagre, A né, gente Chay? conta tudinho lá no blog. Quem quer saber de preço, quanto Sim. custou a obra, tudinho tá lá. Isso, e aí no blog tem bastante informação no blog da Chay sobre esse meu case, e também foi o que foi legal nesse case é que a gente conseguiu, mesmo desacreditados por algumas imobiliárias, por algumas pessoas, a gente conseguiu alugar esse apartamento em 10 dias e por 30% a mais do valor de mercado. Porque a cliente, eu até tenho contato com a pessoa que alugou esse apartamento, ela me mandou um depoimento, o cliente ficou super satisfeito, acreditou no nosso trabalho e realmente foi um case de muito sucesso, porque a cliente disse que entrou no apartamento na primeira pisada que ela deu no apartamento, ela falou: é aqui que eu vou morar, não importa quanto custa. Então foi muito legal. E bom, e tudo isso eu aprendi com você, né, Chay? As técnicas, como encantar o cliente na hora que ele entra no apartamento, no imóvel. E agora eu vou passar para você. Tem muita gente aqui que, né, colegas de curso, corretores que estão vendo aí a live. Queria desejar as boas-vindas para vocês. Tem gente que já conhece a Chay, mas tem gente que não conhece, então eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, Chay. Obrigada aí pela introdução. Imagina. Né? Eu sou designer de interiores, me formei em design de interiores, atuo nessa área há quase 15 anos e fazia muito projeto, né? Como a Luísa falou, executei um projeto dela, de um amigo em comum. Fiz muito projeto de reformas, igual ela faz hoje, de mexer, trocar todo tipo de revestimento e tudo. Mas desde 2015 eu vi no setor imobiliário, né, um nicho muito grande, um nicho bem potencial que estava sendo pouco explorado, que é o homestage, que é trabalhar com imóveis para venda e locação, preparação desses imóveis. E aí, desde essa época, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos e isso foi crescendo. E aí, as pessoas começavam a me perguntar o que eu estava fazendo. Eu comecei com algumas primeiras palestras para pessoas mais próximas, para amigos, e depois acabei desenvolvendo um curso um pouco mais completo. Então já tem quase 3 anos que eu me dedico, né, integralmente aí ao homestaging. Eu tenho hoje um foco Legal. maior em trabalhar com móveis cenográficos, que é uma coisa super diferente e recente no mercado. Então, eu Sim. mobílio e decoro a casa das pessoas utilizando muitas vezes um sofá de papelão. A gente cria mesas também. A gente desenvolve móveis que têm um custo muito mais acessível, que é muito mais fácil o transporte para viabilizar. Porque a gente entende que quando a gente faz toda essa preparação, a gente decora, a gente deixa o imóvel, né, de acordo com um perfil específico, é o que a Luísa falou. A pessoa entra e fala: nossa, eu vou morar aqui independente de quanto custa. Né? Nos primeiros segundos você Aí. já encanta a pessoa e a partir dali é a parte que a gente fala da racionalização. Ela vai discutir preço, vai negociar, mas a venda já está feita, né? Ela já deseja Com morar ali, ela certeza. já se vê morando ali. Então ela vai tentar negociar de qualquer forma para realmente fechar negócio. E a Luísa foi uma das primeiras que, quando eu lancei o curso, ela falou: nossa, super me interesso por esse tema, eu gosto muito. E dentro do homestage, a gente fala muito de nichos. O homestage é um mercado amplo. E a gente acaba falando muito de especialização. Então, a Luísa tem hoje um foco maior em imóveis para locação
e locação de longa temporada e também de curta temporada. Eu hoje, dentro do meu trabalho específico, tenho um foco maior na venda. Mas dentro do curso, treinamento, a gente acaba abordando todos os tipos de trabalhos. Então, basicamente, isso é um pouquinho do panorama do que eu faço. E essa semana a gente fez, né? Acho que muitas pessoas aqui acompanharam uma semana inteira de lives com vários temas relacionados ao homestaging. E a gente decidiu hoje fazer um tema, né, voltado aí para a pessoa que tem um imóvel e quer realmente lucrar com ele nesse tempo de que a gente fala de quarentena, né, de pandemia, que virou todo o mercado, não só o mercado imobiliário, não só o Brasil, como o mundo inteiro de cabeça para baixo. Virou mesmo, e aí aqui é que a gente está realmente querendo as suas dicas, o seu conhecimento, Chay, porque é muito, né? Você tem bastante conhecimento de como a gente consegue continuar lucrando mesmo nesse cenário, né? Que apesar de a gente saber que é um cenário ruim, a gente sabe que o mercado imobiliário ainda está acontecendo, né? Tem muita gente que estava preparado para alugar um imóvel, para vender um imóvel, para investir num imóvel antes disso tudo começar e continuou com esses planos mesmo assim, né? Tem até aqui algumas perguntas. Posso fazer uma pergunta aqui para você, Chay? Pode. Aproveitar. Chay, esses móveis práticos para transporte, você cria e manda fazer ou existem fornecedores específicos que vendem? O Arthur Hammer que está perguntando. Boa pergunta. Esses móveis eu acabo desenvolvendo, então eu alugo eles para o cliente. Então, o trabalho que eu desenvolvo, que os meus alunos desenvolvem, a gente mobília e decora os imóveis, a gente aluga isso para o cliente, depois que o imóvel é vendido ou alugado, a gente tira de volta. A gente ainda não tem uma empresa que venda isso. Então, e também depende muito, Arthur e o pessoal que está seguindo a gente, do tipo de imóvel. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente que eu estava fazendo orçamento e ele é investidor, ele tem vários imóveis. E ele estava falando, Charlie, mas eu tenho vários imóveis, eu sempre compro e vendo, não é melhor eu comprar tudo? E aí eu levo de um apartamento para o outro? Falei, olha, no primeiro momento pode até parecer que seja vantajoso, mas como um apartamento é diferente de outro, então a sala às vezes é um pouco menor, a sala é um pouco maior, o quarto, e o perfil muda também. Você vai fazer um imóvel, por exemplo, na zona norte, para um público que é uma família. É um perfil que você vai ter que pensar de estilo que você vai decorar o imóvel. Eu comprei um imóvel na Vila Olímpia, aqui em São Paulo, que tem um público mais executivo. É um outro perfil. Então, muitas vezes, comprar esses móveis não faz muito sentido, porque o próximo que você levar pode ser que não seja adequado. Então, a gente faz esse trabalho realmente de locação. A Luísa, ela faz um trabalho muito de mobiliar os imóveis para que a pessoa loque já mobiliado, né, Luísa? Que você também trabalha muito com o Airbnb e com longa temporada. Isso. E hoje eu vejo que a gente já entra na questão do panorama, como é que a gente enxerga isso daqui para frente, mas as pessoas querem praticidade. Então, alugar o imóvel com os móveis, que foi esse case que está lá no blog, realmente traz muito resultado. Até porque hoje o panorama que a gente olha dos grandes portais são imóveis, principalmente para locação, que estão vazios, que estão sujos, que estão precisando de reforma, de manutenção. E com tudo isso que está acontecendo, ninguém quer chamar um pedreiro, ninguém quer chamar um pintor para pintar a casa, né? Para mudar. Exatamente. Eles querem o mais pronto possível. E os móveis de um lugar normalmente não servem em outro. Então, todo esse trabalho que a gente desenvolve do homestage de preparar o imóvel é realmente muito importante e faz com que a gente acelere esse processo de venda e locação e faz com que o proprietário não fique com o imóvel parado por muito tempo, porque é prejuízo para ele. Com certeza. Tem várias perguntas aqui, Chay. A gente entra nas perguntas, como que a gente faz? Deixa eu falar um pouquinho do panorama que a gente tinha, que a gente até alinhou um pouquinho antes da live. Com certeza. Pessoal, a gente tá falando aqui, o tema é como lucrar com imóveis durante a questão da quarentena, a questão do Covid. O que a gente tinha até conversado, alinhado, que a gente queria passar para vocês,
é que a gente percebe que esse momento que a gente achou que seria uma coisa passageira é uma coisa que vai durar aí pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Que a gente vai ter que se proteger. A gente não tem vacina, a gente não tem um medicamento hoje que a gente possa tomar. Sim. Então, esse processo não é assim, como que a gente vai fazer pós-pandemia? A gente não tem que pensar pós. A gente tem que estar pensando no presente, a gente tem que estar pensando no durante a pandemia, porque é um processo que não vai ser rápido. Ele vai demorar um certo tempo. E a gente pensa, eu acho que eu falei isso nas lives essa semana, quando começou tudo isso, há 1 mês e pouco atrás, eu acho que deu um branco nas pessoas, as pessoas ficaram sem reação. Mas o que a gente percebe nos últimos 15 dias é que muitos dos planejamentos que as pessoas tinham de implementar soluções nos seus negócios, às vezes daqui 1 ou 2 anos, estão sendo implementados agora, estão sendo testados agora. Isso é verdade. Então, isso está acelerando muito o processo. Eu já tive cliente essa semana que me ligou e falou: Shelly, vendi o apartamento durante a quarentena sem a pessoa ir visitar. Por quê? Você fez o trabalho de homestaging, fez as fotos, fez o vídeo, a pessoa se sentiu segura com o material que tinha. O imóvel não precisa fazer nada, porque ele já está pintado, ele já tem todo um checklist que a gente analisa antes de fazer o homestaging para passar essa segurança para o cliente, e eu consegui vender. E ela me ligou para agradecer, falou que o trabalho foi ótimo. E hoje um outro cliente também me ligou dizendo que vendeu um apartamento também durante a quarentena. Então, o que eu acredito é que isso vai ser... A gente vai ter que se adaptar, tá? O mercado, talvez para algumas categorias, ele seja realmente um pouco mais forte, né? A gente vê restaurantes que não vão poder mais realmente atender, o setor aéreo... Às vezes é o setor de imóveis de Airbnb, que tinha muita reunião, que alugava para executivo, e agora você não está tendo essa questão, não é tanto de viagens. Tem alguns setores que vão ficar um pouco realmente mais prejudicados. Mas eu acredito que não vai parar literalmente e que as pessoas realmente vão ter que fazer vão ter que fazer, né, se adaptar e ter um diferencial. E o homestaging é esse diferencial, é preparar esses imóveis. Não, com certeza. E também tem a questão de que, na verdade, transfere, né? Por exemplo, no caso dos Airbnbs, eu tenho muitos amigos que acabaram procurando Airbnbs no interior, na praia, pessoas que podem ter, né? Podem ter o privilégio de trabalhar home office e tal, acabaram optando. Então, na verdade, os Airbnbs de centros, né, urbanos estão um pouquinho prejudicados, isso é óbvio. Eu tenho uma cliente que tem 5, por exemplo, aqui em São Paulo, que realmente está com uma questão de vacância aí, mas os Airbnbs, assim, mais de turismo, acabaram ganhando pessoas, né, Chay? Então, assim, na verdade é o que a minha outra mentora, Elis Ferraz, fala: o dinheiro só muda de mão, né? Ele não desaparece. Acho que você fala isso também, falo. né? Eu tenho uma outra aluna, ela tem 2 imóveis de Airbnb, ela é corretora de imóveis, e ela falou: Shelly, tem um pessoal vindo de fora para ficar, né? Porque é no meio do mato, é isolado, então tá 15 dias já reservado, porque a pessoa não aguenta mais ficar dentro do apartamento. E como eu falei, as pessoas vão ter que desenvolver soluções para esse novo momento. Olha, já estão pensando em ter uma maquininha, tipo sabe essas de vaporzinho que você liga e aí ele tem um vapor que espalha no ambiente e tipo desinfeta o ambiente em poucos minutos ou poucas horas. Então imagina, você vai ter que desenvolver esse tipo de soluções. Eu fiz uma live essa semana com o Marcos Araújo. E ele estava falando, ele é especialista no mercado imobiliário, trabalha muito com pesquisas, e que uma empresa já desenvolveu uma cabine ai, como é que é a palavra? Não é desinfetar, a pessoa entra na cabine e, tipo, vai desinfetar, gente, eu esqueci a palavra agora. Esterilizar, enfim, você sai de lá, né? Tipo, esterilizado e pode entrar no apartamento. Então, são essas as soluções que vão precisar ser, usar a criatividade e ser desenvolvida. Tem uma empresa que eles trabalhavam com higienização de carros.
Então, você levava o carro e fazia a higienização. Como agora ninguém tá saindo de casa, né? Vai lavar carro, como? Sim, Eles claro. mudaram toda a empresa para higienização de casas e apartamentos. Então a pessoa chega no seu apartamento parecendo um astronauta, aquelas É. roupas com luva, com máscara, e faz a higienização do apartamento. Ó, aqui o pessoal tá ajudando. Aqui a Adri falou, higienizar, sanitização, né? Que seria a palavra aí para o que você estava falando. Na verdade, deixa eu subir aqui que eu estou no notebook vendo as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, por exemplo, como faz esse cálculo de locação de imóveis? Não sei se acho que é um assunto para uma outra live. Não sei se você quer falar um pouquinho, Chay. Sobre a aplicação, acho que a gente pode entrar na questão, Luísa, de que o trabalho de home staging, você sempre tem que pensar no retorno do investimento. Então, eu tenho um Tá. imóvel, eu vou alugar ele por tanto, ou vou vender por tanto, eu posso investir até X que eu consigo ter esse retorno. E sempre pensar no mínimo possível de investimento. Então, a questão é meio essa de você olhar realmente o retorno que você vai ter do investimento que você fez, diferente de quando você faz para morar. E quando você faz para morar, você coloca aquele mármore Carrara, que é o seu sonho lá no É banheiro, o verdade. piso de porcelanato, que agora é aqueles porcelanatos gigantes de 3 metros de altura que você tem que içar. Enfim, você faz a marcenaria toda em laca. Então, assim, é diferente quando você faz para você morar, que você tem todos os seus sonhos ali, e quando você faz para um Uhum. imóvel de locação, de venda. Então, é sempre olhar essa questão do custo. E tem uma coisa que eu queria acrescentar, que é assim, eu trabalho tanto com imóvel para locação, né, longa temporada, quanto para o Airbnb, que são processos totalmente diferenciados, né, Chay? É importante frisar isso, porque a locação para moradia, você tem que montar um apartamento completo, né? Mas você talvez não entre tanto no detalhe do enxoval, apesar de eu colocar alguns itens de enxoval, de produção fotográfica também, mas tem que ser um apartamento neutro, né? Que a gente chama despersonalizado, como você fala, que é para qualquer tipo de. Óbvio que a gente faz um estudo do público, né? Que vai morar, né? Que poderia alocar esse apartamento, mas tem que ser uma coisa mais com cores neutras, com que agrade a todos os públicos que ali, né? Vão entrar e vão visitar aquele apartamento. Já no Airbnb a gente tem outra Outro pegada. A viés, gente tem que fazer exatamente, bem um, lembrado. no Airbnb, por exemplo, os três apartamentos últimos que eu fiz, né? Todos eles, um tinha uma cor diferente, cada um tinha uma cor diferente do outro. Teve um Tem um que que eu fiz que é você tinha parede porta, verde-limão. tinha uma porta, não Oi? era verde-limão? Foi muito engraçado, porque eu pintei a parede, óbvio que a proprietária era uma pessoa que gostava bastante de cor, né? Você também. E ele estava localizado num prédio, Chay, que precisava ele tinha que ter uma característica marcante, ele tinha que ser colorido, ele tinha que ser descolado, por conta do público, né? Um público mais turístico, centro da cidade, um pessoal mais descolado que visita aquele apartamento. Óbvio, se você for fazer um Airbnb num espaço, num local mais voltado para empresário, você não vai pôr uma parede verde-limão no Airbnb. Mas ali eu precisava dar uma personalidade diferenciada para aquele apartamento. Então são coisas completamente, né, diferentes. O pessoal aqui está entrando, sejam bem-vindos. Ó, tem gente de Portugal, Chay. Estamos Gente, tem gente de internacionais hoje. Portugal. Esses dias nas lives tinha gente do México, gente da Legal. Espanha, Itália. É muito legal essa conexão. E eu acho muito bacana porque a gente, falando de tudo isso que está tendo, eu acho que acelerou muitos os processos da conectividade. A gente não está limitado Com só certeza. aqui, né? Tem uma frase que o pessoal fala, mais uma reunião, deu uma para você, travou? Deu para mim também. Não, eu tô te vendo, Chay. Ah, agora travou, travou. Vocês estão vendo a gente, pessoal? Estão vendo? Voltou, Chay? Voltou. Acho que Aqui, voltou aqui tem uma agora. pergunta também sobre. Oi, tá me ouvindo, Chay? Voltou. Voltou. Tem uma pergunta sobre a questão Sim, da segurança.
dos móveis cenográficos, né? Tô tentando voltar aqui, mas eles estão me sacaneando aqui, esse Instagram. Peraí. Deixa eu ler aqui. Ele fica voltando, eu não consigo fixar a pergunta. A Gi Estevam perguntou sobre a segurança desses móveis cenográficos. Ixi, peraí que a Chay travou aqui de novo. Peraí, voltou, pessoal? Tá todo mundo vindo? Agora sim. Chay, tá me ouvindo? Te Ixi, ouvindo, peraí mas que a Chay... Ah, a Chay travou para mim só, mas acho que ela tá ouvindo a gente. Ah, agora voltou. A Gi Estevam perguntou sobre a segurança desses móveis cenográficos. Se o pessoal não rouba, não estraga, não senta em cima, enfim. então, Ixi, tá travando? até hoje, estão me ouvindo? Até hoje eu nunca tive Tá, eu nenhum tô. tipo de problema, tá, gente? A gente sempre orienta o proprietário, a gente deixa plaquinhas em cima dos móveis, o proprietário orienta os corretores, e fica a cargo do proprietário. Se sumir alguma coisa, ele tem que pagar depois. Mas a gente nunca teve muito problema com essa questão de segurança, não. Até porque são coisas simples que a gente utiliza. Tipo, alguém para roubar ou para estragar é meio complicado, assim. Então, fica tranquila Ah, que não entendi. tem muito essa questão. Legal. E aqui a De Robot, qual percentual do valor do imóvel para fazer alocações dos móveis por mês? Acho que ela quer entender mais ou menos quanto que valeria a pena o proprietário gastar em termos de percentual para ter esse investimento aí dos móveis cenográficos. O que que Acho que é isso. eu acho que assim, preço é complicado da gente ter uma questão fixa. Cada imóvel, acho que a Luísa trabalha muito com isso, cada imóvel é um imóvel que precisa ser analisado diferente do outro. A gente tem Claro. uma porcentagem ali. Eu acho que ela pode falar também da parte de imóveis de Airbnb, Sim. e de locação, que ela trabalha muito com reforma. Dentro da parte dos móveis cenográficos, esse valor de investimento varia em torno de 1% do imóvel. Não é um preço exato, tá? Então, se o imóvel Tá. vale 500 mil, pode ser 5 mil? Pode. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Porque a gente sabe que hoje um imóvel, por exemplo, na Avenida Paulista, de 60 metros quadrados, vale quase 1 milhão. E um imóvel na Zona Leste vale ali 300, 400 mil. Então, não é só a porcentagem do imóvel. A gente tenta não ultrapassar esse 1% quando a gente fala de mobiliar com móveis cenográficos. Quando a gente faz o homestaging completo, utilizando móveis de verdade, mesa, cadeira, tudo de verdade, esse valor chega até mais ou menos 3% do valor do imóvel para a gente mobiliar e decorar. Isso eu estou falando de locação para o cliente. A gente aluga. Se o cliente fosse comprar tudo, era bem mais caro. Quando a gente fala de reforma também, a gente tem uma média que a gente também analisa o que é essencial fazer no imóvel para também não investir muito. Então, esse valor de Uhum. reforma, às vezes, varia de 5, 7, 10%. Esse imóvel, por exemplo, que você tem lá no blog, você lembra quanto você gastou para fazer a parte de reforma, decoração? Lembro. Esse imóvel especificamente, Chay, ele tinha uma característica que o proprietário ia morar nesse imóvel, mas aí ele foi transferido de cidade, né? Porque ele é funcionário público, ele foi transferido para Santa Catarina, e aí ele ficou com o imóvel vago, e na verdade, inicialmente a gente ia fazer um Airbnb, só que aí ele mudou de ideia porque o condomínio proibiu, né, a prática de Airbnb naquele prédio. E aí a gente tinha um orçamento bem reduzido, na verdade, a gente não podia fazer grandes extravagâncias, então eu fiz assim, praticamente eu operei um milagre, mas foi mais ou Quanto menos, valia o apartamento e quanto você gastou? Você lembra? olha, o apartamento vale ali, por ser perto do metrô, ali na Baronesa de Itu, estava em torno de 800 mil, era um apartamento de 55 metros quadrados, a gente gastou em torno de 55, 58 mil, se eu não me engano, com tudo, tá? Com móveis, mas aí eu tô falando que eu mobiliei o apartamento inteiro, fiz marcenaria na cozinha, marcenaria nos banheiros, a gente comprou armário para os quartos, eu cheguei inclusive até a pôr alguns itens de enxoval, né? Então, coloquei roupa de cama, almofada, coloquei panela, coloquei pratos, enfim, itens de cozinha,
Óbvio que isso tudo vai depender também do cliente, né? Quanto ele está disposto a investir nisso. Mas a gente fez um cálculo de que ele teria o retorno aí com o aluguel que ele conseguiu a 30% a mais do valor de mercado, porque, por exemplo, tinha apartamentos no mesmo prédio, com as mesmas características que que o apartamento dele, que estavam sendo comercializados aí por 30% a menos do que a gente alugou. Só por conta do mobiliário. Então, assim, a gente calculou que ele ia ter um ano aí, ele ia ter o retorno do investimento dele, né? Considerando que ele fez um contrato aí de 3 anos de locação, né? No primeiro ano ele teria o retorno do investimento, nos outros 2 anos ele teria lucro, né? Então foi E fora a rapidez, ele tinha um outro apartamento, esse mesmo cliente tinha um outro apartamento aqui no prédio que eu moro, e ele demorou 3 meses para alugar. E alugou a média do preço aqui do prédio. Então, assim, realmente a diferença dos imóveis dele, entre os próprios imóveis dele, foi muito grande. Ele ficou muito feliz com o resultado. Tanto que agora que ele falou: quando livrar o apartamento aí no seu prédio, eu quero fazer o mesmo trabalho, porque eu quero alugar com mais valor, né, para ele. Sem dúvida compensa. Mas foi em torno aí de foi 55? Em torno de 1.200 reais o metro quadrado. Ixi, será que travou de novo, gente? Cadê a Chay? Acho que a internet da Chay tá meio ruim, peraí. Que a minha tá tranquila aqui. Ó, aqui tem uma pergunta. Tá me ouvindo, Chay? Que travou aqui de novo. Tá me ouvindo? Vou mostrar para vocês. Aqui no computador, aqui no meu blog, ó, a gente tem as fotos de como era antes, como ficou depois, todo legal. O trabalho, tá? Ficou muito bonito esse apartamento. Aí? Eu não vejo porque os comentários são em cima, mas acho que o pessoal tá vendo. Mas dá pra ter uma ideia. Então, dá pra ver, se quiserem, dá um pulinho lá pra ver. E a gente fala também, tem o cliente falando do trabalho, né? O que ele achou. Sim. E tem a questão dos valores também, que foram investidos separados por categoria. Então, só para vocês terem. No blog da Chay tem tudo. Questão de valor, realmente as pessoas gostam de ter uma ideia. Então, de obra, pisos, revestimentos, ar-condicionado, como você falou, essa parte de infraestrutura, ficou 17.300. Aí a parte de mobiliário, decoração, 14.400. A parte de mão de obra, de pedreira, eletricista, tudo, 15.590. E a parte de projeto, homestage, administração de obra, tudo que aconteceu, 7.090. No final ficou 54.380. Era uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E o imóvel que vale 800 mil reais, você não gastou nem 10% do valor. Exato. Se a gente fosse fazer para morador, normalmente é em torno de 20, 25% do valor do imóvel. Então você fez milagre. Então. Fiz milagre! E o legal é que ficou lindo, modéstia à parte, ficou bem bonito. E alugou rápido, que era realmente a intenção do cliente, porque ele estava com o imóvel parado, esperando pegar chave, né? Tava com aquela coisa toda. Ele falou: eu preciso alugar rápido, porque senão eu vou ter que ficar pagando condomínio, eu não quero ficar pagando condomínio. Então, assim, e a obra acho que levou cerca de 2 meses, não foi nem isso, acho. Agora não me recordo bem, mas foi bem rápido. Eu fiz uma live com o Marcos Araújo essa semana, como eu falei, trabalha muito com estatística, e ele postou no Instagram dele há poucos dias atrás que mesmo com tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem uma demanda de em torno de 5 milhões de pessoas procurando imóvel. E se a gente for pensar, a gente tem que pensar sempre no problema, né, e trazer uma solução. Qual problema eu resolvo? Antes de ter a quarentena, era um tipo de problema que se resolvia. Agora, você tem que resolver um outro problema. Então, assim, vai ter muita gente divorciando, porque, né, o que tem de casal brigando, meu Deus, porque a gente fica muito tempo junto. Vai ter muita gente tendo filho em breve. Né? Você tá ali em casa, né, só os dois. Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu fiz para ela já tem um tempinho, ela me ligou desesperada essa semana. Chay, eu tenho uma casa para vender, eu não aguento mais limpar essa casa. A casa é nossa, os filhos já casaram e eles estão... eu tô com uma casa, eu e o meu marido, eu quero vender essa casa, eu quero
fechar com você aquele orçamento que a gente tinha feito há quase uns atrás, independente de coronavírus, de crise, de qualquer coisa, porque eu vejo que eu tenho que fazer isso agora, é um diferencial. Sim. Então tem muita gente querendo vender uma casa grande e ir para um espaço menor, e tem muita gente que já não aguenta ficar dentro do apartamento trancado e quer para uma casa maior. Exato. A gente nunca viveu o momento que a gente está vivendo tanto em casa, sentindo a casa, vendo as necessidades, o que, que a gente realmente quer, o que, que a gente realmente precisa. Então, acho que esse foi um momento que a gente teve, assim, a gente teve um surto, né? Assim, você fala, peraí, estamos todo mundo em casa, não posso trabalhar, não posso sair, mas agora as pessoas estão revendo. Eu já tive clientes que venderam imóveis, que alugaram imóveis, pessoas que já se mudaram. Então, agora as pessoas estão realmente começando a racionalizar, passou aquela fase, sabe? Do desespero, Sim, assim, do que dá o desespero, branco. Né? E agora deixa eu pensar, tá, eu posso fazer. Então, eu tenho vários alunos que estão trabalhando ainda com homestage e vários me mandam mensagem, Charlie, obrigado, porque agora eu vejo que esse mercado é muito interessante, porque o mercado de decoração parou, esse mercado de preparação de imóveis, algumas coisas até de reforma, de montagem, as pessoas estão procurando. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai acelerar muitos processos que estavam parados há muito tempo. Então, gente, eu tenho amigos que falam, olha, eu acho que eu tô pensando em mudar pra praia. Porque assim, eu tenho uma casa na praia, que eu só ia de vez em quando, agora eu não preciso ir pro trabalho. Ou eu vou uma vez pro trabalho, porque a gente reveza, enfim. Eu vou morar lá. Por que eu vou ficar morando aqui perto, né, no trabalho? Então, vai mudar drasticamente tudo isso. Então, a gente tem que... eu sempre tento ver o copo meio cheio do que meio vazio. Com certeza. Né? E eu sempre pego o limão e tento fazer uma limonada dele. Então, com certeza. Eu não fico assistindo muito jornal, essas coisas, porque só tem coisa ruim e sempre teve só coisa deprime, ruim. né? E mudar é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer. Teve a crise em 2015 com o mercado imobiliário, nananana. Outra coisa que o Marcos falou, já que a gente está falando de lucrar, essas coisas, né, durante a quarentena, que ele falou que foi muito importante na live que a gente fez na terça-feira. Ele falou, o mercado brasileiro, a gente não tem muito estoque de imóveis. Porque a gente veio de uma crise onde as construtoras enxugaram e não lançaram. A gente começou a pensar em lançamento no ano passado, mas a gente não tem muito estoque de imóvel parado. E as pessoas estão, nas construtoras já estão começando a repensar tudo, né? Todo o projeto do imóvel, né? Dos novos prédios, novas necessidades para fazer esse lançamento. Tem alguns lançamentos que, tipo, hoje como é que você faz? Você pede lá, liga lá no iFood, né? Ou no Rappi, enfim, manda entregar. Aí você tem que descer lá, aí você tem que sair da sua... Olha só, você sai da sua casa, aí você pega o elevador, né? Desce lá na portaria, abre o portão, tem que pegar, digitar muitas vezes a senha do negócio, depois voltar para casa. Então, eles estão desenvolvendo já um sistema de delivery que a pessoa entrega e já tem um elevadorzinho que já chega no seu apartamento. Você não precisa descer, sair de casa para pegar nada. Ele já chega no seu apartamento. Tem, nos Estados Unidos, acho que já tem isso. Aqui eles já estão testando drone. Que o drone chega na sua varanda e deixa lá a sua encomenda. Com a pizza, já pensou? Que engraçado. A gente vai acelerar muito todos esses processos. Vai ser... Quando, né, eu falo, é um processo que vai demorar um certo tempo, mas essas soluções estão vindo. E estão vindo cada vez mais rápido. A gente só não pode ficar de braço cruzado. Eu vou ficar aqui esperando a crise passar. E mesmo assim, por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma cliente que a gente fez aquele homestaging lá na Zona Sul, né, Chay? Não sei se você lembra daquele apartamento. Ela vendeu o apartamento um pouco antes de começar tudo isso e ela falou: Meu, eu tô desesperada, eu preciso comprar um imóvel porque eu tenho 45. Oi, deu uma travada.
Espero que não ligue de novo. Bom, vamos lá. Eu estava falando, né? Ela está precisando comprar um imóvel, ela está fazendo visitas, então assim, ela está realmente porque as pessoas já tinham esses planos, né? E aí, o que que você acha, Chay, aproveitando essa? Você acha que o preço dos imóveis vai cair, que a locação vai cair, ou que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, que a gente vai continuar lucrando com os nossos imóveis? O que que você vê desse panorama? Olha, eu acredito que cada caso tem que ser analisado individualmente. Mas eu não acredito que os imóveis vão cair muito de preço, porque imóvel sempre existe uma demanda, né? A gente tem um déficit habitacional grande, as pessoas vão continuar, né, se mudando, vão surgir novas necessidades, as pessoas estão envelhecendo, por mais que existem, as pessoas estão tendo menos filhos, mas estão vivendo mais. E tem necessidades Verdade. diferentes. Então, eu vejo que não vai realmente cair muito o preço do imóvel. Cai no sentido de que tem uma pessoa que realmente precisa vender e tudo, mas isso já tinha antes, não é exatamente por causa da quarentena que vai acontecer. Sim, E eu vejo sim. um mercado de locação aumentando muito. Porque como as pessoas não sabem como vai ser a vida dela, por que ela vai comprar? Então, e o Exatamente. Brasil, se você compara com outros países do mundo, a taxa de imóveis de locação no Brasil é muito mais baixa a porcentagem. Então, eu acredito que Sim, dentro de imóveis de locação, a gente realmente vai ter um crescimento, porque as pessoas vão ter que se readequar a essa nova realidade. Então, muita gente acabou ganhando um pouco menos, mas tem gente que está ganhando mais. Olha, só para você ter ideia, tem uma moça que ela vende Mary Kay, eu conheço ela já há bastante tempo, é uma amiga uhum, minha. Ela legal. trabalhava na área de Uhum, decoração e depois ela virou consultora da Mary Kay, fazendo maquiagem. E aí ela mandei mensagem para ela esses dias. Eu falei, e aí, como é que tá, né? Tô preocupada, se você tá bem. Ela falou, Shelly, na semana a gente ficou meio sem saber o que fazer, mas depois a gente tá faturando mais de 50% a mais. Eu tô sim, vendendo muito, porque a pessoa tem que passar o seca a mão, então tem que passar um creme. Aí você tem que fazer live, você tem que fazer videoconferência, você vai ter que se virar, né? Essas sim, vão mais. verdade. Então a gente nunca fez tanta live, nunca fez tanta, né, videoconferência. Então, quando a gente cresceu, o mercado de cresceu quase 50 mais. O Com mercado certeza. de coisas pela internet. Gente que vendia roupa, agora tá vendendo máscara. Eu tenho uma prima que ela tinha uma lojinha, uma confecção de roupas. E aí minha mãe me falou: não, ela tá vendendo máscara, tá fazendo mais de, sei lá, 5, 10 mil máscaras Uhum. por semana e vendendo e ganhando mais dinheiro do que antes vendendo as roupinhas que ela vendia. Então você, voltando assim para os imóveis, você acha que a solução para eventualmente quem queria vender agora talvez seja pensar até em uma possível locação, né, Chay? Eu, Porque talvez seja uma forma de rentabilizar os imóveis aí olha, mais eu acredito que rapidamente. cada caso tem que ser analisado. Então, por exemplo, eu tenho uma Uhum, cliente que a gente acabou de fazer um trabalho de home staging, cenográfico, mobiliei, decorei a casa, o apartamento. É um apartamento ali próximo do Shopping Frei Caneca. É um estúdio uhum, que provavelmente ela vai vender tá, para um investidor. E aí esse investidor vai alugar para alguém. Então, assim, como a gente falou, sim, o dinheiro ele só muda de mão. A gente tem que entender muito bem o perfil do imóvel e o tipo de pessoa que está procurando. O que eu acredito é, quanto mais preparado tiver o imóvel, preparado no sim, sentido, uma boa pintura, uma boa iluminação, mobiliado, decorado, que ele se diferencia dos demais, ele vai vender ou vai alugar mais rapidamente. E aí vai depender muito do perfil, porque eu acredito sim que a gente vai continuar tendo uma demanda, porque isso vai ser um processo longo, a gente vai ter que se readaptar em todo o caminho. ah, legal. E uma outra coisa que você sempre fala, né, Chay, que não adianta também a gente fazer todo esse processo, né,
que pode iniciar com uma consultoria, onde a gente vai falar para o proprietário o que ele tem que arrumar no imóvel e ele vai seguir em frente sozinho, ou a gente realmente vai fazer esse trabalho ativo de montar o apartamento, seja com móveis de verdade, seja com móveis cenográficos para locação. Não adianta nada a gente fazer isso e não ter boas fotografias, né? Porque realmente isso faz uma grande diferença, ainda mais agora que as visitas praticamente estão congeladas por conta da quarentena. É super importante que a pessoa, ao ver o imóvel na internet, no portal, ou seja lá como você anuncia, mandar pelo WhatsApp, ela veja realmente uma imagem agradável, porque eu tenho visto as casas dessa minha cliente que ela está procurando, é cada coisa assim que você chora ao ver as fotos. Fala, não dá para ver nada, só tem móvel entulhado, não dá para ver o espaço, não dá para ver a casa. Então, assim, é bem importante a gente frisar que além de preparar o imóvel, precisa ter uma boa fotografia, uma boa iluminação para que quem vá ver o anúncio e para que esse imóvel se destaque também nos portais, né, Chay? Eu acredito que a Luísa, né, a Luísa fez o curso, então ela conhece todo o meu processo. É um conjunto de coisas. Eu vejo que as pessoas agem a decoração. Ah, é só decorar o imóvel. Não. O home staging é uma ferramenta de marketing, é uma estratégia de marketing imobiliário que envolve uma sequência de coisas. A decoração, a reforma, a preparação é uma dessas etapas. Então, quando a gente analisa o imóvel, a gente primeiro faz um diagnóstico do que precisa ser feito. Em cima desse diagnóstico, a gente analisa o que é o investimento, o custo-benefício. Aí a gente decide, não, vai fazer alguma coisa um escopo um pouco maior, um pouco maior, vai fazer cenográfico, vai fazer móveis reais, vai ser locação, vai ser venda. Então você faz essa análise. Depois que a gente faz esse trabalho de preparar os imóveis, você entra com a fotografia. E assim, o que eu oriento é você profissional. A gente falou isso essa semana nas lives também. Você pode fazer, o stager, né? O profissional pode fazer as fotos? Pode. Mas um fotógrafo profissional, às vezes ele tem um equipamento que custa 10, 15 mil reais. Óbvio que o equipamento dele vai ficar muito mais diferente, né? A foto vai ficar muito melhor do que o iPhone até de última geração. Porque ele tem toda uma logística, né? Tem todo um trabalho. Então, assim, ter a parte de fotos, ter a parte de vídeo é importante. Ter uma divulgação correta do imóvel, ter parceria com corretores que realmente vão trabalhar aquele imóvel, ter uma precificação correta, que imóvel caro também não vende, mesmo com homestaging. Então, é um conjunto de informações que esse profissional que trabalha com homestaging precisa ter, e não simplesmente ir lá e decorar o imóvel. Então, tudo isso, né? Acho que você fez uma colocação muito, muito positiva, muito boa. A gente precisa entender de tudo isso. E ter uma criatividade. Então, hoje a pessoa não pode ir no imóvel. O que algumas imobiliárias estão fazendo? Alguns corretores. O corretor vai até o imóvel. Tem foto, tem vídeo, mas às vezes a pessoa quer saber se tem uma tomada, sei lá, do lado da cabeceira da cama, ou como é que é a vista. Às vezes tem algum tipo de dúvida que ele precisa ver. O corretor vai no imóvel, faz uma videoconferência ali com o cliente e mostra através da câmera. Então, se você tem um imóvel preparado, que ele está mobiliado, que ele está decorado, quando você chega, né, para mostrar, o cliente se encanta muito mais, por mais que seja agora numa videoconferência. Como eu falei, tem uma cliente que vendeu o imóvel e a pessoa nem foi ver o imóvel. Nossa, e é muito louco você pensar nisso, né? Hoje em dia, até hoje, em 2020, a gente já fala, nossa, como é que eu vou comprar um imóvel sem ver? Mas a gente tem tantas ferramentas hoje, né, Chay? Tem o tour virtual, até nos meus apartamentos eu sempre faço aquele 360, né? Que é muito legal para você mandar também para o cliente ver como que é o espaço, vídeo. Nossa, e os portais hoje em dia também estão admitindo novas mídias, né? Não só as fotos também. Tem N ferramentas que a gente pode usar, inclusive para apartamentos vazios. Tem gente que faz o 3D, né? Às vezes a pessoa não quer investir na mobília, tal, porque não tem como mesmo, às vezes não tem essa possibilidade, mas às vezes ela pode investir num 3D realista, que um profissional vai fazer, um arquiteto, um designer vai fazer um 3D, e aí o inquilino, ou enfim, a pessoa que vai comprar, consegue visualizar como ficaria
aquele apartamento mesmo que vazio, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que podem ser usadas hoje, e como a Chay disse, né? E que a gente pode fazer a venda, fazer a locação mesmo sem sair de casa, né? É. A gente tem que ser criativo e entender qual o problema que a gente resolve. A gente hoje no Sim, mercado imobiliário fala muito da Loft, que é uma startup aí que no sim. último ano cresceu bastante, mas ela passou quase 7 anos fazendo a mesma coisa, comprando imóveis em uma ou duas regiões de São Paulo, reformando e vendendo. Hoje eles oferecem um leque de serviços para o cliente, porque ele já mapeou todos esses Uhum. processos, ele sabe quanto comprar, o quanto pagar, o quanto fazer de reforma, e eles entregam uma segurança, né, para o cliente. Eles entregam Com toda, né, o certeza. imóvel reformado, retira toda a parte elétrica, faz tudo novo, hidráulica, revestimentos. Então, é realmente entender qual dor você resolve. E aí a gente tem várias soluções. O homestaging cenográfico é um pouco disso. Né? As pessoas me perguntavam, Shaile, quando o Uhum. imóvel está vazio, o que você faz? Tem que mobiliar e decorar. Mas como que eu faço isso? Normalmente não emprestam móveis, porque você não tem estoque, né? A loja tem o showroom dela ali, saiu dali, não tem mais Uhum. ali guardado. Sim. Locação de imóveis eu ainda acho muito caro. Se você procura por aí, você faz a compra, uma nova peça. Então, Lógico, é muitas vezes não verdade. faz. E, peraí que travou aqui de novo, Chay. Ah, voltou, voltou. Tava travando. Desculpa, travou. Termina a sua frase aí. Tá dando umas Então, nem lembro travadinhas, mais não o que eu sei estava por quê. falando. Ah, que o móvel, às vezes, para alugar não compensa, né? Que às vezes você paga ele em 6 meses, você paga um móvel. Exatamente. Então, eu vi essa necessidade no mercado. Falei, o que, que eu posso desenvolver que supra esse problema? Que eu tenha um baixo custo, que eu consiga diminuir o custo de transporte, de estocagem, deslocamento, que eu consiga mobiliar. E aí eu, né, acabei criando essa categoria de homestay cenográfico aqui no Brasil. E as pessoas têm gostado bastante. Tem vários alunos que Legal, fazem em Curitiba, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, com excelentes resultados. É para todos os imóveis? Não. Mas tem alguns perfis que realmente traz um resultado legal. muito bom. Tem uma outra pergunta que é: o homestay serve para qualquer tipo de imóvel? Minha casa, minha vida, imóveis de médio e alto padrão, imóveis de luxo? Serve. Sempre fazendo análise do retorno do investimento. Não adianta você pegar um Legal. imóvel de R$ 200 mil e querer gastar 15 mil para fazer. Não, não vai vender. Você sempre Verdade. tem que ter né, esse olhar, assim, essa análise. Tem uma pergunta aqui, Luísa, que é como convencer o Ah, cliente que aquele investimento eu ia fazer. dará ele um Fala. ótimo retorno? Eu acho que a gente fala muito desde o começo que é mostrar os resultados, né? Trazer dados para o cliente. Hoje o imóvel demora em média para ser vendido em torno de 16 a 18 meses. Você imagina o quanto de dinheiro o cliente perde nesse processo? Você falou do seu Sim, cliente que você fez e alugou em 10 dias. Ele ficou 3 meses para alugar o outro imóvel que ele não investiu em homestaging. Se ele tivesse investido, ele sim, tinha alugado em 10, 15 dias. Então, verdade. mostrar esse resultado, porque o seu cliente, né, o cliente que quer adquirir, comprar o seu serviço, ou o cliente que vai contratar, né, os nossos serviços, ele quer saber desse retorno do investimento. E o cliente, comprador ou inquilino, ele vai atrás da emoção, que é o que a gente executa dentro do homestaging. Então, e aí o que, que eu fiz, né? Pensando nisso, que acho que é desde o começo é uma preocupação de como convencer, eu criei o blog. Então lá eu posto os meus Uhum. cases. Olha, eu fiz o imóvel X, foi vendido em tanto tempo. Trago alguns dos alunos também. É que eu faço um post por semana, então tem tanta coisa que eu não consigo postar É. sempre. De Não, repente mas são já dá 3 por para a semana. gente mostrar para o cliente, né? Já dá para a gente mostrar, olha como funciona, mesmo que seja o nosso primeiro trabalho, olha como funciona, olha como vale a pena e sempre fazer as contas, né? Porque
Na verdade, o investidor ele está atrás de números, né? Ele não está atrás de, né, um apartamento só bonito, ele quer lucrar. Então, eu acho que a apresentação dos números é super importante. Chay, nosso tempo está acabando. Pois é, muito rápido, o dia tá Passou voando. super rápido, gente. Nossa, eu não sei se vai dar tempo de responder mais alguma pergunta. Eu Alguém tá. posso Ó, aqui fazer tem. um convite para o pessoal? Claro, Na pode sim. próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai estrear uma minissérie de homestage com 4 episódios, onde eu vou abordar um pouquinho Legal, de várias técnicas do homestaging. Então, tá lá no meu Instagram, na bio, a pessoa pode se cadastrar e a gente legal. vai começar segunda-feira com o primeiro episódio. Então, quem tiver dúvidas e a gente realmente não vai conseguir, a gente vai ter essa É, minissérie. E na próxima segunda-feira, no dia 11 à noite, eu vou fazer uma aula de tira dúvidas geral, assim, legal. com as dúvidas que o pessoal vai deixando durante a semana, que vai ter a minissérie. É, Ó, ó, já só tem. rapidinho, rapidinho, só para a gente finalizar aqui, que nosso tempo vai acabar. O pessoal já está gostando aqui bastante. Perguntaram sobre os móveis cenográficos. Acho mais fácil você mandar um direct para a Chay, porque a gente não vai ter tempo agora. A Vânia perguntou se pode usar os posts como exemplo para os clientes dela. Ela é arquiteta, pode, não tem problema nenhum. A Lá para Gi está todo perguntando quando mundo. vai lançar. Tá Oi? lá para todo mundo ver. O que eu oriento é pegue o Legal. perfil mais próximo do seu cliente. Ah, imóvel para locação, então vai lá e acha um post que eu fiz falando sobre locação. Então é tentar bem parecido com o que você quer exemplificar para o cliente. Legal. Bom, a Gi está perguntando sobre o seu novo curso, aí depois A gente Gi, vai abrir eu, vagas depois da minissérie. Então, legal. daqui uns 10 Tá, dias a legal. gente abre vaga do curso online, que agora é o Bom, único que pode, né? é, bom, gente, queria agradecer a Chay, nosso tempo está acabando, porque eu preciso me despedir aí da Chay. Queria agradecer, Chay, por essa honra aí de ter você aqui com a gente, pelo conhecimento. Agradecer a todo mundo que está aqui na live pela audiência, obrigada. Dia 7 eu vou ter uma live com o pessoal do Reveste em Cena, com o Richard, falando sobre como a gente vai acertar nas escolhas dos revestimentos para nossa casa, para o nosso imóvel. Então é uma live super legal, cheia de conhecimento, porque o Richard é um expert aí na área. Então convido todos vocês que estavam aqui hoje a assistir essa live na quinta-feira que vem, às 17 horas, tá bom, pessoal? Chay, brigadão e é uma honra sempre estar aqui com você. Eu que agradeço e, pessoal, vamos pensar positivo, vamos pegar esse limão que está acontecendo, fazer uma boa limonada, usar a criatividade, que eu acredito que a gente tem muito espaço e dá para lucrar muito com o imóvel. O imóvel é uma coisa que a gente nunca perde, gente. Legal. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, Chay. Brigadão.